Olá! É hora da sua dose semanal de informação e aprendizagem sobre saúde. E hoje vamos falar de hipertensão arterial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo são hipertensas. Crônica e silenciosa, a hipertensão arterial, também conhecida como tensão alta, é um problema grave de saúde pública no nosso país e não só. Dados do Ministério da Saúde indicam que 4 em cada 10 adultos em Moçambique têm tensão alta e mais da metade não sabe que tem a doença e nem faz o devido controle. No programa de hoje, você vai saber tudo sobre a hipertensão, as suas causas, sintomas, bem como o tratamento. Em cada edição, contamos com a ajuda e o acompanhamento de profissionais que nos ajudam a cuidar da nossa saúde. Doutora Clayda Domingos é quem vai conversar conosco hoje e vai nos esclarecer todas as dúvidas sobre hipertensão. Doutora Clayda, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida e já é da casa. Claro, muito obrigada, já me sinto da casa. É sempre um prazer estar aqui no seu programa e, claro, sem me esquecer do pessoal aí de casa. Espero que o programa de hoje vá de acordo com as suas expectativas e que possamos todos conversar. A Amina faz parte das estatísticas de pessoas que sofrem de hipertensão no nosso país. Ela vai partilhar conosco a sua história de vida. Vamos acompanhar. Eu ainda não tinha noção do que é esta doença, o que ela é capaz de fazer. A hipertensão arterial afeta 4 a cada 10 adultos em Moçambique. Amina Lacá tem 40 anos e faz parte desta estatística. Eu descobri que sou hipertensa em 2007, numa altura em que sentia fortes dores de cabeça. Além das dores de cabeça, sentia essas veias a puxavam as veias. Daí dirigi-me ao banco de socorros e lá encontrei um médico, que o médico submeteu-me a umas análises. Para além das análises, mediu uma tensão e chegou à conclusão que a minha tensão estava alta. E na altura ele disse que eu não devia medicar e deu-me uma alternativa, que era a casca de maçã. Eu tinha que fazer a casca de maçã 3 vezes ao dia, que é a maçã vermelha nesse caso. A medicação alternativa recomendada pelo médico não foi cumprida por Amina e as consequências desta negligência não tardaram a chegar. Chegou uma certa altura em que eu parei de fazer o chá. Por quê? Porque eu pensei que já estava melhor. Não tinha noção do que é a hipertensão. Eu não tinha noção de que esta doença é crônica nessa altura. Portanto, no mesmo ano, tive o AVC transitório. Uma tragédia familiar fez Amina tomar consciência e começar a cumprir com as recomendações médicas. Quando o meu pai teve o AVC isquêmico, perdeu a vida, eu despertei, porque logo após a morte dele, no 3º dia eu fui parar no hospital e queriam me internar por causa da tensão, que ela estava muito alta. Aí a médica falou comigo, disse que eu tinha que começar a medicar e tinha que cortar alguns hábitos. E tinha que cortar o sal na comida. E é exatamente essa sequência que eu estou a seguir neste momento. Hoje, Amina medica e tem uma vida saudável. Mas os anos de negligência na medicação trouxeram limitações na sua vida. Na alimentação, cortei o sal, conforme instruções médicas, cortei a gordura e, em termos de convívios, eu participava em convívios familiares, mas hoje em dia já não vou até ao período de noite. Vou até 16 ou até 17 horas, porque tenho que descansar mais cedo e para evitar também o barulho. Acompanhamos o depoimento da Amina. Realmente a hipertensão é uma doença que afeta muitos moçambicanos e não só, e é um problema grave de saúde pública. Doutora, o que é a hipertensão arterial e como é que esta doença se manifesta? Bem, a hipertensão arterial, ou mais conhecida por pressão alta ou tensão alta, é uma doença crônica. Ela não é transmissível diferente de algumas outras doenças crônicas que nós conhecemos.
Ela é assim designada porque a pressão medida no sangue está sempre acima daqueles valores estipulados como os normais. Naturalmente, nós temos sempre valores acima de 140 por 90. Então, quando nós encontramos um paciente que tenha pressão acima de 140 de máxima e a sua mínima esteja acima de 90, nós já olhamos para este paciente como um paciente hipertenso ou possível paciente hipertenso. Aliado a isso, porque esta doença não tem manifestações clínicas conforme a Mércia esteve a perguntar, nós temos alguns sinais que podem indicar tratar-se de uma hipertensão, uma pressão alta. O que acontece algumas vezes são sintomas que decorrem da complicação da hipertensão, porque ela é silenciosa, ela não dá sintomatologia específica. O que acontece é que quando lesiona algum órgão vital, ocorre sintomatologia da lesão de algum órgão vital. Em algumas vezes podemos ter muita dor de cabeça e que ela predominantemente é posterior. Também há queixas de muita dor no pescoço, a sudorese, algumas vezes a visão fica turva ou borrada, dentre outros sintomas que possam surgir. Mas devo referir que não existe sintomatologia específica para que o paciente diga eu sinto isto, então eu tenho pressão alta. Muitas vezes esta pressão alta é identificada numa consulta de rastreio, numa consulta de check-up ou numa medição que se faça, por exemplo, nas medições que nós fazemos de rotina, quando nós temos feiras de saúde. Muitas questões são descobertas nestas circunstâncias. E uma vez que a hipertensão é uma doença silenciosa e não apresenta sintomas imediatos, como é que podemos prevenir esta doença? Bem, é importante esta pergunta, porque em termos de prevenção devíamos conhecer as causas, mas no caso da hipertensão arterial nós não temos causas específicas ou causas definidas. Em termos de hipertensão, nós falamos de fatores de risco. Os fatores de risco são os fatores que podem ajudar ou antecipar uma crise de hipertensão ou o quadro da hipertensão. E neste caso, nós temos fatores comuns que sejam a obesidade. A obesidade é um fator implicado na ocorrência da hipertensão arterial. Temos também uma vida sedentária, falta de exercício físico, contribui muito para que ocorra a hipertensão arterial. Também temos os maus hábitos de vida, quer sejam alimentares, quer sejam alcoólicos ou tabágicos. Todos eles influenciam para a gênese da hipertensão arterial. Contudo, há uma pequena percentagem de pacientes que têm hipertensão alta, não decorrente destes fatores que eu estive a mencionar há pouco tempo, mas de doenças secundárias. Em caso de doença da tireoide, doença renal, podemos ter a hipertensão, mas dizer que esta é a percentagem mais pequena. Então, nós temos que ter atenção aos fatores de risco e evitá-los, melhorar o nosso estilo de vida de modo a evitar que a hipertensão arterial decorra. A idade é um fator que nós não podemos alterar, com certeza. Está comprovado que acima dos 50, 60 anos já pode vir a hipertensão, mas pode-se adiar o início desta hipertensão se, aliado à idade, nós combatermos os outros fatores de risco que eu estive a mencionar anteriormente. Pois é, e quando temos, por exemplo, alguém na mesma família que sofre de hipertensão, o cuidado é redobrar, não é? Com certeza, se existe na família uma história forte de hipertensão, mãe, pai e avô, com certeza há uma grande probabilidade de um parente mais próximo também ter a hipertensão. E como é que é feito o diagnóstico da hipertensão? Bom, o diagnóstico da hipertensão é feito pela medição da pressão arterial. Mas atenção, não é na primeira medição que nós vamos admitir que o paciente seja hipertenso. É preciso que se façam pelo menos 3 medições regulares, em intervalo igual, que confirmem que são 3 valores de pressão arterial alta. Se assim for, aliado à clínica que o paciente puder apresentar e alguns exames de sangue, podemos concluir que seja hipertenso. É importante consultarmos sempre o médico e fazer a aferição constante da nossa pressão. Doutora, a hipertensão tem cura? E se tem, qual é o tratamento para esta doença? Mércia, por se tratar de uma doença crônica, nós não falamos de cura, mas nós falamos de tratamento.
E no que diz respeito ao tratamento, é na perspectiva de controlar esta pressão de modo a que ela esteja sempre em níveis aceitáveis e que não prejudiquem o organismo. O que acontece no tratamento, nós passamos por duas vertentes. A primeira é o tratamento não farmacológico, onde vamos trabalhar com o estilo de vida do paciente, mudança dos hábitos do paciente, quer seja alimentares, investigar aquilo que é a vida do paciente, vida sedentária, estimular a prática de exercício físico, mas claro, com atenção a que exercício ele deve praticar. Não significa que deve somente ir ao ginásio e dizer que quer fazer exercício físico. Deve saber que tipo de exercício físico deve praticar para a sua condição. É importante também saber que a sua alimentação influencia bastante na gênese da hipertensão arterial. Se fuma, se bebe, deve pensar em abandonar o tabaco e reduzir a ingestão do álcool. Se, com estas medidas não farmacológicas, nestas medidas de mudança do estilo de vida, não tivermos sucesso, aí passa-se para o tratamento farmacológico, onde vai-se usar fármacos, medicamentos, por orientação do médico. E para cada indivíduo, a sua especificidade. Nós temos um grupo de medicamentos que usamos no tratamento da hipertensão, mas pode variar de paciente para paciente. Muitas vezes temos o hábito de procurar ajuda médica somente quando já estamos mal e não aguentamos nada. Doutora, o que acontece quando a hipertensão não é tratada? Acontece o que geralmente se vê em outras doenças. Se a hipertensão não for tratada, terá complicações. E no caso da hipertensão, há muito arrependimento para estas complicações. Porque esta pressão alta que vai ocorrer neste paciente vai levar lesões nos órgãos vitais. Falamos de cérebro, falamos de coração, falamos de rins. No caso de afetar o cérebro, nós temos o que mais comumente vemos que são os AVCs, vulgarmente conhecidos como trombose. É uma das complicações de uma hipertensão não tratada. Claro que nós temos o AVC, que é aquilo que já se sabe que a pessoa tem um coágulo ou um trombo que fecha ou obstrui o vaso, de modo que o sangue não chega àquele órgão. Se o sangue não chega àquele órgão, ele perde aquela irrigação, perde aquela oxigenação, é como se ele morresse, então perde aquilo que são as suas funções. Muitas vezes vemos algumas pessoas que ficam com uma certa paralisia, metade do corpo fica com o lado paralisado. Isto acontece como um AVC. Semelhante a isso, ao que aconteceu com a Mina, nós temos um AIT, que é o que ela esteve aqui a contar, uma interrupção da irrigação por um coágulo, ou seja, por um tempo curto, e normalmente é reversível em 24 horas. Há uma paralisia sim, mas por um tempo reversível, este AIT. Quando afeta os rins, nós temos uma insuficiência renal crônica. Nós sabemos que a função dos rins é filtrar o nosso sangue. Então, se os rins não eliminam para fora aquilo que nós ingerimos, há necessidade de se acoplar uma máquina para fazer este trabalho. Então, uma insuficiência renal crônica faz com que o doente tenha a sua vida muito complicada até necessitar de um transplante renal. Outra complicação mais comum é o infarto do miocárdio. Nós muitas vezes ouvimos falar que o senhor ou a senhora teve um ataque cardíaco ou um infarto do miocárdio. É decorrente também, muitas vezes, da complicação da hipertensão não tratada. Então, fique bem claro que a hipertensão não tratada tem complicações que podem ser severas ou até fatais. Pois é, mais vale optar pela prevenção do que remediar, porque as consequências advindas da hipertensão podem ser graves para a vida do ser humano. Doutora, o sal é conhecido como principal inimigo da hipertensão arterial. Por quê? Bem, o sal é conhecido como um vilão, não é dos piores, mas sim. Isto por quê? Porque o sal é um componente que é composto por sódio e cloreto de sódio. Então, na sua composição, nós encontramos o sódio, que ele interfere muito na gênese da hipertensão arterial. O que acontece? O sódio é conhecido por atrair a entrada de água. Então, se nós tivermos mais líquido nos vasos sanguíneos, se nós tivermos sódio na corrente sanguínea, nós vamos ter mais líquidos nos vasos sanguíneos. Se nós tivermos mais líquido nos vasos sanguíneos, automaticamente a pressão para se bombar este líquido vai aumentar. Se aumentar esta pressão, logo vai aumentar a pressão arterial. Então, mais sódio indica mais líquido, mais pressão. Então, sódio aumentado é igual à hipertensão arterial. Como é que podemos
controlar a ingestão de sal ou sódio na nossa alimentação? Diferente do que se pensa, não é o sal de cozinha que é o mais perigoso. O sal de cozinha tem uma percentagem, sim, de sódio, mas nós encontramos mais sódio ou mais sal nos conservantes de vários alimentos. Até numa bolacha que parece ser açucarada, nós temos conservantes. Então, estes conservantes é que têm o maior teor de sódio. E como não se pode medir esta ingestão do sódio, prefere-se optar por dizer diminuir a ingestão do sal de cozinha, de modo que aquele sal que advém destes conservantes não seja prejudicial. Existe um limite estipulado pela OMS no que diz respeito ao sódio, e que são 2 gramas ou 2.000 miligramas, mas com certeza nem sempre consegue-se fazer esta medida de forma adequada. O nutricionista é um ponto focal que ajuda a controlar o sódio nos pacientes que já estejam em tratamento. É sempre feito um tratamento multidisciplinar, nutricionista e o cardiologista, de modo a controlar a alimentação. No caso do sódio, como eu estava a dizer, é importante que se opte também por alimentos integrais, porque eles vão diminuir ou vão eliminar o teor de sódio nos alimentos que nós ingerimos. É muito importante ter atenção que não é o sal de mesa que contém mais conteúdo de sal, mas sim nos conservantes de vários alimentos que nós temos no dia a dia. Há casos em que na família uma pessoa é hipertensa e o resto da família não é. Doutora, como é que podemos fazer para ajudar aquela pessoa que tem hipertensão na família? Qual é que deve ser o posicionamento do restante dos integrantes da família? Bom, é uma decisão um pouco complicada. O que acontece é que deve-se apoiar esta pessoa que tem restrição no que diz respeito à alimentação. Então, é justo que haja uma adaptação na dieta, é justo que se reduza a ingestão de sal para todos os membros da família, que não é mau porque é uma forma de prevenir, porque se nós já sabemos que a ingestão deste sódio, deste sal, no futuro vai causar hipertensão, melhor prevenir desde já. Então, a ingestão de sal ou a redução da ingestão de sal faz parte daquelas medidas que eu estive a falar dos hábitos alimentares. Então, o ideal é todos ajustarem-se, diminuir esta ingestão de sódio para todos, uma panela única, e se alguém sentir falta, pode fazer a adição na mesa ou no seu prato, mas o ideal é fazer uma panela conjunta e todos ajustarem-se a estes novos hábitos. Doutora, convido-lhe a si e também ao nosso querido telespectador que está do outro lado do receptor a um breve intervalo. Nós voltamos já com mais Saúde e Vida. Você sabia que a hipertensão é uma das principais causas do infarto do miocárdio, insuficiência renal e acidente cardiovascular? Pois é. E para prevenir-se destas doenças, é importante que o controle seja feito de forma regular. Estamos de volta depois do nosso breve intervalo e hoje estamos a falar sobre hipertensão, doença que afeta 40% da população moçambicana, e foi comprovado também que esta doença afeta não só adultos, mas também jovens e adolescentes. E vamos agora à rubrica Mitos e Verdades, esclarecer dúvidas sobre a hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença assintomática e, por isso, é importante investir na prevenção. É verdade e mesmo verdade. Por ser assintomática, o paciente não tem nenhum sintoma que o ajude a identificar se está com sua pressão elevada. Então, desta forma, deve prevenir para que não seja surpreendido com a pressão alta ou com a hipertensão arterial. A hipertensão não atinge pessoas jovens. É um mito e nos últimos tempos temos registrado pacientes com menos de 50 anos com hipertensão arterial. Este é o pequeno número de pacientes que nós encontramos causados pela
por doenças secundárias. Quando falamos das causas de hipertensão, nós temos as causas primárias e as causas secundárias. Nas causas secundárias estão implicadas algumas doenças que os pacientes tenham. Até em crianças nós podemos verificar hipertensão arterial. O stress aumenta os níveis de pressão arterial. É verdade. O stress é já conhecido como um dos fatores de risco na gênese da hipertensão. Então é muito importante que cada pessoa tenha controle do seu stress, de modo a que este não seja o causador da hipertensão arterial. A pressão arterial é mais comum entre as mulheres. É um mito. Diferente do que se pensa, a hipertensão atinge tanto homens como mulheres, sem escolher o gênero. O consumo do álcool prejudica o controle da pressão arterial. É verdade, o álcool está também implicado nos fatores de risco para a hipertensão, quer seja o álcool, o tabaco e alguns outros que falei anteriormente. Então, o álcool complica o tratamento e impede que os medicamentos sejam efetivos no tratamento e controle da hipertensão. Basta reduzir o sal na comida para controlar os níveis de hipertensão. É um mito. A retirada do sal na dieta do hipertenso é muito importante, mas não é o suficiente para que esta tensão baixe. Há necessidade de fazer o controle regular da sua pressão arterial, há necessidade de seguir o médico uma vez por mês, há necessidade de praticar exercício físico de modo a evitar a vida sedentária e, acima de tudo, seguir o tratamento recomendado pelo seu médico. É sempre bom quando esclarecemos as nossas dúvidas e desta vez os mitos e verdades foram sobre hipertensão arterial, uma vez que esta é uma doença que é predominante no nosso país. Mas é a altura de fazermos uma curtíssima pausa e nós voltamos já já com mais saúde e vida para você. Você sabia que a ingestão de sumo de laranja ajuda na prevenção da hipertensão? Pois é, a laranja, para além de ser fonte de vitamina C, é também rica em potássio, substância que ajuda a reduzir a probabilidade de desenvolver pressão arterial. Estamos de volta e hoje estamos a falar sobre a hipertensão arterial. Neste espaço, o telespectador é privilegiado, pois tem a oportunidade de interagir diretamente com a doutora Clayda e esclarecer as suas dúvidas e perguntas. Vamos a seguir à rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Meu nome é Bento Moiane. Queria saber se batimentos cardíacos acelerados é sinal de hipertensão? Boa pergunta e ela é muito comum. Os batimentos cardíacos acelerados, mais conhecidos por taquicardia, nem sempre são resultados da hipertensão. Eles podem ser decorrentes de alguma patologia específica do coração, algumas são congênitas, outras secundárias a outras doenças específicas do coração. O mais importante nesta situação é o paciente aproximar-se da unidade sanitária de modo a expor a sua situação e ter a resposta para a sua condição. Olá, doutora. Meu nome é Teresa Antivani. Gostaria de saber se a hipertensão ocorre mais em mulheres grávidas. Na verdade, ela não ocorre com mais frequência, mas com maior gravidade. A hipertensão na mulher grávida deve ser levada muito a sério. Esta mulher deve ser seguida muito perto nas consultas pré-natais.
Esta hipertensão, se não for tratada na mulher grávida, poderá colocar em risco a vida do bebê. Alguns sinais nós podemos identificar na mulher que tem a pressão alta, que seja os pés muito inchados, a face também demasiada ou inchada e muitas vezes uma dor na barriga ou elas referem dor na boca do estômago. São sinais que devem servir de alerta para que a enfermeira ou a médica meça a tensão e verifique como está a tensão arterial. Olá, doutora. Meu nome é Neide Macie. Gostaria de saber quem deve medir a tensão arterial. É uma dúvida que muitos têm. Na verdade, todos devem ter acesso à medição da pressão arterial. Em crianças a partir de 3 anos, elas devem ter acesso à medição a cada vez que for uma consulta de pediatria ou quer seja de consulta geral. Todas as mulheres grávidas devem fazer a medição nas consultas pré-natais. Os adultos devem fazer nas consultas ou nas farmácias. Não existe uma idade certa para se medir a pressão arterial. É necessário que todos tenham consciência de que a pressão arterial é uma doença que acomete a muitos ou a quase todos, então deve-se ter em conta a aferição sempre que possível. Olá, doutora. Meu nome é Zacarias Salomão Tivan. Gostaria de saber se atletas que têm problemas de hipertensão devem parar de jogar. Esta é uma boa pergunta e muitos têm esta dúvida. Os atletas com hipertensão não devem-se optar por parar imediatamente. Deve-se avaliar que tipo de hipertensão o paciente apresenta ou o atleta apresenta. Nós classificamos a hipertensão leve, moderada ou severa. Nos casos da hipertensão severa, há exercícios que ele não pode fazer ou a prática de exercícios intensos é contraindicada para este tipo de atleta. Nos casos de hipertensão leve ou moderada, de certeza que deve haver um controle pelo seu treinador, auxiliado pelo controle feito pelo médico, de modo que a pressão arterial sempre se mantenha a níveis normais, em repouso ou em exercício. Para trás, o espaço Saiba Mais, confira a seguir dicas de exercícios físicos que você que tem hipertensão arterial pode praticar para lhe ajudar a ter uma vida mais saudável. A prática regular de exercícios físicos pode fazer diferença no tratamento da hipertensão, mas para garantir a sua eficácia é importante seguir alguns cuidados. Se a pessoa é hipertensa, primeiro tem que estar no médico, segundo tem que estar controlado, ou seja, o médico tem que dizer você já controlou a sua pressão com a medicação, com o tratamento, e depois deve procurar sim um profissional de exercício para lhe orientar, não necessariamente para estar sempre com ele, para lhe orientar, é vantajoso. A caminhada, corrida, ciclismo, natação e musculação são alguns exercícios físicos que ajudam a baixar os níveis da pressão. Mas práticas muito intensas que fazem o indivíduo perder a respiração devem ser evitadas. Não fique muito ofegante, né? Para que isso é um sinal de que você está a um nível de esforço que a sua tensão vai subir muito. Então, uma boa técnica é, se eu consigo cantar, eu posso acelerar. Se eu não consigo falar, eu tenho que diminuir. Quando eu começo a fazer aquilo, o hipertenso não deve chegar a esse nível. Não deve carregar peso nos limites, nem deve fazer repetições que cheguem aos limites. Por exemplo, uma pessoa vai fazer um exercício de musculação que levanta 15 vezes. Se a 15ª já estiver no limite, é melhor diminuir o peso. Durante a atividade, o hipertenso precisa respeitar os limites do seu corpo para não comprometer a sua saúde. Portanto, a pessoa tem que fazer diariamente, mas de uma forma moderada, em que se sinta bem, ouvindo muito o seu corpo. Normalmente o corpo dá sinal. Há pessoas que gostam de alta intensidade, por exemplo, e é muito perigoso, como eu já disse, o hipertenso. Há uma modalidade agora que está na moda aqui, que chama-se CrossFit, e que mudam de nome, mas eu não aconselho nenhum hipertenso a fazer isso, porque é níveis de intensidade que levam a pressão a níveis não considerados saudáveis e que vão levar depois o efeito do exercício. Qual é? Se a senhora faz exercício bem feito, durante 12 horas a sua pressão baixa. Se for muito intensa, a pressão não vai baixar, até vai subir. A atividade física por si só não reduz os níveis de pressão,
Por isso, é necessário combater os outros fatores de risco para a obtenção de resultados positivos. É uma combinação de fatores, como eu lhe disse, e vou repetir. Comida exagerada, não é? A gordura, a falta de atividade física, entre outros. Pode ser tabaco também. Então, esse fator de atividade física só se combate com atividade física, ou seja, combater o sedentarismo é com atividade. Então, a atividade vai ajudar a amenizar. Não é o único fator, portanto, se a pessoa não tiver cuidado com os outros, pode nem sequer regularizar. Conferimos então dicas de exercícios físicos que pessoas hipertensas podem fazer para melhorar ainda mais a sua condição de saúde. Doutora Cleida, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. De nada, Mércia. Sabe que é sempre um prazer estar aqui na nossa casa. E aí, telespectador, espero que tenha sido um programa muito agradável, tenha aprendido muito sobre hábitos de vida saudáveis. Bem, por hoje é tudo. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos na próxima edição do nosso programa daqui a 7 dias. Já sabe, cuide sempre da sua saúde.